Olá pessoal, eu gostaria de continuar compartilhando com vocês o conhecimento desse livro, que é Checkmate, A Vida é um Jogo de Xadrez, de Kasparov. Kasparov ele se manteve no topo de 1985 até 2001 e ele começa falando no seu livro sobre o famoso maratona match que ele teve com Karpov. Karpov já era 10 anos campeão mundial e Kasparov tinha 21 anos e estava varrendo o mundo do xadrez, estava ganhando de todo mundo. Ele fala que ele se sentia imbatível. Só que ele começa esse match com Karpov e de repente ele vê que ele já está perdendo de 4-0. Ele diz que aprendeu uma grande lição. O título do primeiro capítulo é A Lição. Ele fala assim: o famoso Maratona Match mostrou-me o segredo do sucesso. Só ter talento não é suficiente. Não é suficiente dedicar-se com afinco e estudar noite adentro. Você tem que se tornar um profundo conhecedor dos métodos que utiliza para tomar as suas decisões. Ele fala de como ele chegou até no match, que ele chegou se sentindo imbatível, se apoiando no seu talento, e de repente ele vê que ele está perdendo de 4-0, e se chegar a 6, acaba o match. Então seria uma derrota vergonhosa se ele tomasse 6-0. E ele diz que ele começou a entrar em desespero. Por quê? O que eu estou fazendo de errado? Como que eu cheguei nessa situação? E aí ele viu que só ter talento não é suficiente. Talento não é tudo. Olha o que ele fala no livro. Foi um choque quando me vi perdendo 4 partidas sem uma única vitória, faltando perder mais 2 para enfrentar uma humilhante derrota. E eu vejo que muitas pessoas têm muito talento nessa vida. Porém, só se apoiar no talento não vai fazer de você um vencedor. Porque o talento, ele é o ponto de partida. Ele não é o fim da história, ele é apenas aonde você começa. Você tem que trabalhar em cima do teu talento. Você precisa desenvolver outras características, outras atitudes que vão apoiar o teu talento. Porque a pessoa pode ser muito talentosa, mas se ela não trabalhar, se ela não tiver disciplina, se ela for levada por uma vida aonde ela apenas se apoia no talento, ela vai fracassar. Muitas pessoas talentosas, elas começam com uma vantagem sobre os outros, porém elas perdem essa vantagem quando se apoiam apenas no seu talento. E, e isso, só se apoiar em cima do talento não nos mantém no topo. O Peter Drucker, que foi o pai da administração, ele falou assim, ó: as escolhas importantes que você faz, com exceção do talento que você já tem, irão distingui-lo dos outros que têm somente talento. Então, para o pai da administração, só ter talento não era suficiente, porque o talento ele precisa vir acompanhado de escolhas certas. Eu até estava vendo um vídeo esses dias atrás de Muhammad Ali e ele estava falando que a parte mais difícil do treinamento dele era ir dormir na hora que ele tinha que dormir, era evitar determinados tipos de festa, era evitar determinados tipos de alimentação. Então ele se preparou para ele ser um campeão. E ele disse: essa é a parte mais difícil, porque a parte mais fácil é você estar lá demonstrando quão talentoso você é. Você está demonstrando que você fala bem, demonstrando que você joga bem, que você tem uma boa desenvoltura, mas só isso é trabalho que muitas vezes você é apoiado pelo teu trabalho nos bastidores,
quando ninguém está vendo, as escolhas que você faz quando ninguém está vendo. A vida é uma questão de escolha. E a escolha mais importante que você pode tomar, escreva isso que eu estou te dizendo. A escolha mais importante que você pode tomar é: quem eu escolho ser? Quem eu escolho ser? Quem eu vou me tornar? Essa é a escolha mais importante. Por quê? Porque você pode desistir de tudo, você pode se ver diante de uma situação como o Gasparov se viu, de 4 derrotas, e jogar a toalha, dizer: eu não nasci para isso mesmo, eu nasci para perder, eu sou um derrotado, ninguém gosta de mim. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, minha vida teria sido diferente. Se eu tivesse nascido num berço de ouro, a minha vida tinha sido diferente. Se eu tivesse apoio da minha família, minha vida tinha sido diferente. Ou você pode ter a atitude que o Kasparov teve diante das 4 derrotas. Ele disse que ele mudou a estratégia que ele estava tendo. Ele estava apenas se apoiando no seu talento. Agora ele começa a ser mais cauteloso, ele começa a tomar decisões pensando um pouquinho mais. E o match se prolongou por vários meses, quebrou todos os recordes de duração. E Gasparov, ele nos ensina o que devemos fazer em momentos de desespero. Olha só, o campeão mundial nos ensina o que devemos fazer em momentos desesperadores, em momentos que parece que já acabou tudo, que não, você não vai mais conseguir virar o jogo. E ele fala assim: olha, mudar a estratégia. Você tem que mudar a estratégia. Antes ele estava pensando: o que eu vou fazer? Como que eu vou atacar? E agora ele mudou a estratégia, ele pensou assim, ó: o que o meu adversário está fazendo? Como ele está pensando? Que decisão o Karpov vai tomar? Porque você só pensar em você é a estratégia para você ser derrotado. Você só pensar nas suas escolhas, porque tem até um livro que diz assim: o teu adversário tem o direito de escolher, né? Que os enxadrecistas conhecem. O teu adversário tem o direito de escolher, que ele mostra pessoas que perderam partidas de xadrez que estavam ganhas, em posições que a pessoa nunca poderia ter perdido, mas ela ficou só pensando no que ela tinha que fazer, no que eu vou fazer, o que eu vou fazer, que ela não pensou no que o adversário estava fazendo. E em segundo lugar, Kasparov, ele diz que ele aprendeu com o campeão. Se você tem alguém que está jogando melhor do que você, tem alguém que é melhor do que você, não é a questão de você ir lá e derrubar a pessoa. É a questão de você aprender com ela. Ele disse assim, ó: minha equipe e eu passamos tanto tempo pensando sobre a forma como Karpov jogava, que estratégias empregaria, que eu me sentia como se estivesse me transformando nele. O campeão mundial foi meu treinador pessoal durante cansativos meses, 5 cansativos meses. Não teria sido possível permanecer no topo por tanto tempo sem os ensinamentos que Karpov me deu sobre o meu jogo e as minhas fraquezas. E não apenas me revelando as fraquezas, mas a importância de eu descobri-las por mim mesmo. Ou seja, você tem pontos fortes, você tem pontos fracos. E você precisa aprender com quem sabe fazer. Você precisa ter um mentor. Você não pode achar que você já sabe tudo. Se você quer ser um fracasso na vida, é você achar que você já sabe tudo, que você não precisa de ninguém, que você não precisa aprender nada. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela, né? Não vou mudar,
não, não preciso estudar, eu faço do meu jeito, aí você não evolui. Aí você não cresce, não sabe por que não está crescendo, por que a outra pessoa chegou onde você não chegou. Mas você está fazendo o que a outra pessoa está fazendo? Você está pensando? Você está aprendendo? Você tem que aprender com as suas derrotas. Às vezes você perde, às vezes você aprende. É um livro de John Maxwell. Às vezes você perde, às vezes você aprende. Não, na vida é muito curta para você aprender só com os teus próprios erros. Tem gente que aprende com seus próprios erros, tem gente que aprende com os erros dos outros e tem gente que não aprende com erro nenhum. Não aprende nem com os erros dele, nem com os erros dos outros. Que tipo de pessoa você quer se tornar ser? Que você quer ser? Que tipo de pessoa você quer se tornar? Uma pessoa que aprende só com os teus erros? Se você for aprender com os teus erros, a vida é muito curta. Ela vai passar muito rápido e você vai errar demais e talvez a vida passe por você e você ainda está errando. Mas existe forma de você aprender com o erro dos outros. Você não precisa aprender só com os teus erros. Você pode olhar e ver o que as pessoas fizeram que não deu certo e não fazer. E ver o que as pessoas fizeram e que deu certo e ir lá e fazer. Ah, mas eu vou estar copiando. Não é estar copiando. Você está aprendendo. A teoria, ela existe para que a pessoa não comece do zero toda a vida. Você não precisa começar do zero toda a vida. Ah, eu vou começar agora algo do zero. Já pensou? A humanidade não teria evoluído. Você precisa aprender com quem já fez uma base, com quem já foi uma coluna, com quem já sabe o que está fazendo. E terceiro lugar, Kasparov tornou-se um profundo conhecedor do método com que ele tomava decisões. Os métodos, eles são amplamente utilizados em todas as áreas do conhecimento. O método, ele faz com que a pessoa dê passos em direção ao objetivo que ela deseja. Por que existe o método? O método existe para você organizar o conhecimento, para você sistematizar as etapas que você precisa cumprir até chegar a um objetivo. Você precisa maximizar a eficiência e a eficácia das suas ações. E para isso você precisa de um método, você precisa de um plano de estudo. Quem não tem plano de estudo não chega a lugar nenhum. Você sabe que uma pessoa que tem um plano ruim, ela vai chegar muito mais longe do que uma pessoa que não tem plano nenhum. A pessoa diz, eu não tenho plano nenhum, vivo aqui ou agora. Ela vai chegar muito... ela vai chegar muito atrasada em relação àquela pessoa que tem um plano ruim. Por quê? Porque o plano vai se adaptando. O plano vai se ajustando. A pessoa vai ajustando o que precisa ser ajustado, vai melhorando o que precisa ser melhorado. E aí ela tem um norte. Ela sabe aonde ela quer chegar. Então, o que é método? É um conjunto de etapas e procedimentos para alcançar um objetivo específico. O método é uma maneira sistêmica de abordar um problema ou uma questão. É você organizar, estruturar as etapas e agir em cima de uma lógica coerente, em cima de uma lógica consistente. A palavra método, ela vem do grego e ela tem duas palavras que compõem ela, que é meta e odos. E o que significa isso? Meta significa além e odos é caminho, estrada. Então método é você ir além, é você ter um caminho, é você ter uma estrada, é você saber aonde você quer chegar, é você ter um plano de estudo,
ter um plano de crescimento pessoal, porque às vezes a pessoa não planeja a vida dela. Eu estava assistindo um filme ontem, que era o filme sobre as irmãs Venus e Serena Williams, né? O rei Richard, que é o pai delas, e como elas chegaram aonde elas chegaram. Porque elas cresceram num ambiente que, se fosse olhar, elas nunca teriam chegado aonde chegaram. Mas, porém, o pai delas tinha um plano, tinha um objetivo. Olha, eu indico esse filme. É muito bom, né? Vai te mostrar o que é uma pessoa com plano. Porque uma pessoa com um plano, ela chega muito longe. Ela chega muito longe, principalmente se o plano dela for bom. Se o plano dela for ótimo, excelente, ela vai chegar muito além. Então, quais são as características do método? Primeiro, ele é sistemático, então você precisa sistematizar. Ele envolve etapas, né, que você tem que cumprir. Então você precisa colocar ele no papel, você precisa fazer, hoje eu vou fazer isso, isso e aquilo, né? Sistematizar, eu vou estudar isso, isso e aquilo. É você ter um plano, saber como se preparar. Característica do método. Em segundo lugar, objetivo. Sempre tem que ter um objetivo. Você sempre tem que mirar no alvo. Você sempre tem que ter um alvo. Terceiro, ele é repetitivo. Por quê? Porque você precisa praticar. É o que você faz dia após dia que determina aonde você chega. Às vezes a pessoa olha um jogador de xadrez que joga muito bem e ela fica admirada, mas ela sabe quantas horas de estudo a pessoa teve? Quanta dedicação teve? Quanta prática teve? Né? Ela tem que colocar tudo isso na mesa. Quarto lugar, tem que ser flexível. Ou seja, tem que se adaptar. Você tem que se adaptar à tua rotina, tem que se adaptar à forma como você aprende. É preciso ser flexível, porque uma coisa que funciona para uma pessoa já não funciona para mim. Então tem que ver o que funciona para mim mesmo. E em quinto lugar, analítico. Tem que ser feita uma análise crítica, reflexiva. Você precisa analisar os números, você precisa ler os números, você precisa ver aonde você acertou e aonde você errou. E Kasparov, depois que ele mudou a sua estratégia, ele começou a empatar, de repente ele perdeu a quinta partida. Mas aí ele já tinha um plano, aí ele já tinha uma estratégia. E aí ele empatou mais um pouco, de repente ele ganhou a primeira partida, ganhou a segunda partida, ganhou a terceira partida. E se a FIDE não tivesse cancelado, né, o match, com certeza é bem provável que ele tivesse virado. E eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas a verdade é que uma pessoa, quando ela tem uma estratégia, quando ela tem um plano, quando ela tem um método e quando ela se torna um profundo conhecedor do método e ela tem talento, ela chega muito longe. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.